Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Anota aí com Tati Ulloa. O tema de hoje é um tema muito bacana. Quem com precinho fere, com precinho será ferido. Vamos falar de coisas que não se falam no mercado de festas, mas que é importantíssimo para a gente poder levar o nosso negócio aí, transformar realmente a paixão em um negócio lucrativo. Pessoal do Face, se estiver chegando e poder me dizer se estão me vendo e me ouvindo bem, por favor, eu agradeço, ok? Principalmente se estão me ouvindo, porque eu tô com fone aqui para melhorar o som para vocês, ok? Quem tá aí chegando no Face? Bom, gente, vamos lá, porque eu não quero... Oi, Dani, tá me ouvindo bem, né? Eu não quero ficar me alongando muito, vamos direto ao ponto. Então é o seguinte, gente, eu quis trazer esse tema porque eu recebo todos os dias praticamente mensagens por inbox, eu recebo por e-mail, eu recebo no WhatsApp, das pessoas que reclamam dos clientes que só querem preço baixo. E aí, eu comecei a fazer uma reflexão, né? Por que isso está acontecendo no mercado de festas? E antes da gente falar propriamente do cliente, eu queria trazer um outro assunto. Eu queria falar de nós mesmos. De você que é decorador, você que trabalha com personalizados, você que tem uma loja de locação. Eu queria falar do seu comportamento em relação ao mercado de festas. Porque tudo o que está acontecendo é reflexo de um comportamento que parte da gente. Quando as pessoas elas não nos valorizam, é bem possível que nós não estejamos fazendo a lição de casa, fazendo o que tem que ser feito. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que eu considero importantes para a gente poder conversar do porquê que essas pessoas estão reclamando tanto do mercado de festas. Então, a gente vai falar sobre nós mesmos. Tem um comportamento, eu coloquei aqui 5 comportamentos muito comuns dos decoradores de festa, de quem trabalha com papelaria personalizada, e até das lojas de locação, que eu queria discutir um pouco com vocês. O primeiro deles é que tem muita gente do mercado, que sempre procura o menor preço. Então é assim, as pessoas falam assim também, Tati, você acha que Pedreira, Porto Ferreira vale a pena? Eu sempre digo, depende. E tem pessoas que não colocam essas viagens na ponta do lápis. Então, vai lá para Porto Ferreira e para Pedreira para poder comprar, sei lá, 100, 200 reais em peças. E aí, querem o preço baixo, porque lá realmente a gente tem lojas que vendem por preços mais baixos. Mas a pessoa não colocou na ponta do lápis que uma viagem até esse local custa uma grana. Porto Ferreira, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, era um local super longe. O pedágio para você chegar em Porto Ferreira é super alto. Então, a gente gastava uma média de 150, 180 reais para poder ir, mais o dia que a gente foi. E muitas vezes isso não compensa, é uma economia que não vale a pena. Mas o decorador fica bitolado que ele quer o preço baixo. Então, ele é como se ele se cegasse, é como se ele falasse, não, mas é um passeio. Gente, cuidado, uma coisa é você passear, outra coisa é você ir trabalhar. Então, quando a gente vai para um lugar desse, a gente não vai passear, a gente vai trabalhar. E nós precisamos, sim, colocar as coisas na ponta do lápis. Então, é aquele comportamento do decorador que sempre quer o preço baixo. Outra coisa, né, que eu sempre falo, a pessoa fala assim, mas o cliente não se importa com a qualidade. Aí, quando vai comprar uma peça, compra uma peça de segunda mão, compra uma peça de um material inferior, ou compra um doce que tem um granulado ruim, porque a pessoa fala assim, mas o cliente não vai nem perceber, o cliente não vai nem ligar. Esse é um comportamento também muito comum do mercado de festas. E por incrível que pareça, é um comportamento que poucas pessoas assumem que tem. Então, é difícil você chegar em algum grupo, em alguma roda e falar, não, eu estou procurando mais barato e eu não me importo com qualidade. Mas aí, quando a gente vai ver o acervo da pessoa, tem peça que é lascada, tem peça que tem a pintura mais ou menos, ou seja, a pessoa ela não se importa com a qualidade. Eu já ouvi de decoradores e decoradores que fazem festas legais, dizendo assim, não, mas vai colocar o doce em cima.
Só que a grande questão é que quando você coloca o doce em cima de uma peça que é uma peça de segunda mão, na hora da foto fica tudo beleza. Só que conforme os convidados vão tirando, se é uma peça que tem defeito, se é uma peça que tem uma pintura mal feita, a pessoa vai ver. Não tem como não ver. Ah, não, mas o meu cliente não liga para isso. Terceiro comportamento é que vive falando que fulano e beltrano cobram caro. Então entra numa roda, aí o decorador fala assim, não, mas você viu, o decorador fulano cobra caro pra caramba. Nossa, mas o ciclano tá explorando. Tem um comportamento de crítica em relação a quem cobra mais caro, sem perceber que você também poderia estar cobrando mais caro por aquilo. Mas em vez de você fazer uma investigação sobre o que faz aquela pessoa cobrar mais caro, o que faz aquela pessoa ter mais clientes que você, não. Você se mune de uma espada e de um escudo e fala assim, não, eles cobram caro, eu acho isso um absurdo e pronto. Então você tem um comportamento que recrimina quem está fazendo o certo, quem está cobrando mais caro. Não que necessariamente cobrar mais caro seja o certo, mas se a pessoa está cobrando mais caro e ela tem clientes, ao invés de você começar a criticar essa pessoa, você deveria começar a observar o comportamento dela. Por que ela consegue cobrar mais caro? O que ela está fazendo de diferente do que eu estou fazendo? Porque eu não consigo cobrar caro, eu estou lá no precinho. Mas ela não. E aí a pessoa prefere criticar, porque é muito mais fácil vir aqui falar assim, não, porque fulano tá cobrando muito caro, meu Deus, tá explorando. Do que eu pensar, o que que fulano tá fazendo de diferente? O que que fulano tá fazendo para cobrar mais caro? Porque dá um trabalho enorme, né, gente? Dá um trabalho enorme você investigar o que acontece por trás de uma empresa. Por isso, muitas vezes, a crítica tem sido... E, na minha opinião... Isso não deveria acontecer. Você tem que olhar para os outros de uma forma a fim de agregar alguma coisa no seu trabalho e não simplesmente a fim de criticar. O quarto ponto são as pessoas que frequentam os grupos de pechincha. Gente do céu! Olha, eu vou falar uma coisa. A semana passada, retrasada, eu já até esqueci que semana que foi, mas o que aconteceu? Uma aluna nossa, de uma das turmas do Plano 10, ela falou que ela estava num grupo de decoradores que era aberto para mães. Então, era um grupo, acho que era um grupo no Facebook que as mães poderiam falar, tipo assim, eu quero uma festa X, quem dá menos? E aí, o que ela ficou muito assustada é que uma mãe pediu um painel redondo. E tiveram mais de 60 decoradores oferecendo painel redondo. 60! Pelos preços mais variados que você possa imaginar. E ela ficou chocada, ela falou, quando começou a chegar num nivelamento de preço, o que começou a acontecer? Eles começaram a baixar uma briga desenfreada pelo menor preço. E aí, eu sempre falo, gente, saiam desses grupos de pechincha, saiam desses grupos aonde quem manda é o cliente. Você não tem que fazer parte desse tipo de grupo. Isso não é um lugar saudável financeiramente para a sua empresa. Porque quem entra num grupo desse está lá em busca do menor preço. Não está em busca de valor, qualidade, nada disso. Então, você estando nesse lugar, você só vai se deparar com pessoas que querem preço. Agora, se você trabalha diferente, se você não quer ser uma empresa como tem 200 mil no mercado fazendo a mesma coisa, saia desses grupos. Eles só fazem mal para você. Porque aí você pensa assim, se todo mundo está fazendo, aquele famoso efeito manada, né? Se todo mundo está fazendo... Você olha e fala assim, poxa, mas será que eu também não consigo fazer? Será que eu estou explorando? Será que eu estou cobrando errado? É o famoso leilão do quem dá menos. Cuidado com isso. Esse comportamento de estar em grupos errados faz a sua empresa cair.
Eu sempre falo, né? O Ale fala muito essa frase: nós somos a média das 5 pessoas pelas quais a gente convive. Então, com quem que você está andando? Qual é o tipo de pessoa que você está andando? É aquele tipo de pessoa que só fala de crise? É aquele tipo de pessoa que não acredita no mercado de festa? É aquele tipo de pessoa que não tem resultado naquilo que elas estão fazendo? Porque esses grupos, basicamente, são de empresas que estão começando e estão começando de forma amadora. Um profissional, alguém que realmente tem uma empresa, que estuda para ter uma empresa lucrativa, não vai se sujeitar a estar num grupo desses. Por quê? Porque só se fala de preço, não se fala mais nada. E quando a gente fala de preço, a gente está falando de todo mundo no mesmo balaio. É a mesma coisa que vender água na praia. Vai todo mundo vender água pelo preço que o mercado quiser. E não pelo preço que você acharia que pudesse vender. O quinto comportamento, e é um comportamento que eu vejo muito em grupos, principalmente de WhatsApp, que é de comprar de qualquer um, já que é o mais barato. Sabe aquela história? Ah, não, eu quero mais barato. Ai, então eu vejo assim, ai, quem tem o painel mais barato? Quem tem a estrutura mais barata? Quem tem não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, o que começa a acontecer? Começam a aparecer pessoas. E tem pessoas que não têm know-how nenhum. Tem pessoas que simplesmente não têm uma boa índole. E tem pessoas que se infiltram nesses grupos. Eu já vi mais de uma vez pessoas que levaram calotes de empresa ou que demoraram muito para receber a mercadoria e só receberam a mercadoria porque foram lá e denunciaram a empresa, jogaram o nome da empresa em grupo, foram na internet, fizeram um escândalo. Então, assim, a busca pelo menor preço faz com que a pessoa se segue, que ela quer o menor preço, então pouco importa. Só que a questão é que você precisa, quando você coloca o seu dinheiro, investir em alguma empresa que te dê credibilidade, que você sinta confiança. Você não pode sair comprando qualquer coisa, aquela história. Você vai comprar um iPhone em qualquer lugar? Pode vir um tijolo para você. É a mesma coisa com decoração de festa. Se você vai comprar alguma coisa, que você procure saber sobre essa empresa. Por quê? Porque confiança faz parte de qualquer negócio. Você não pode só porque é mais barato comprar. É aquela velha história que eu já vi muitas vezes. O barato que sai caro. A pessoa acha que está fazendo um excelente negócio e quando ela vai ver, ela simplesmente pegou o dinheiro dela e colocou numa empresa que nem existe, ou numa empresa que é pilantra, numa empresa que não vai entregar. E por que eu estou falando de todos esses comportamentos do decorador? Antes de falar qualquer coisa do cliente. Porque esse tipo de comportamento atrai o cliente do precinho. Aí você pode estar falando assim, nossa, Tati, mas não, na minha empresa eu não quero o cliente do precinho, eu quero um cliente top. Tem gente que fala assim para mim, não, Tati, eu quero saber onde está o público A. E aí eu falo, com esse comportamento, você acha que você vai atrair pessoas para o seu negócio do público A? E por que eu estou falando isso? Por quê? Qual é a relação disso tudo? É o que eu sempre falo. Tudo que eu falei aqui tem a ver com economia de tempo, tem a ver com conveniência. Aquela história, vamos supor que você está à noite indo para algum lugar e te dá sede. Você para numa loja de conveniência num posto de gasolina. O preço da água não vai ser igual ao do supermercado. Por que não vai ser igual? Porque aquela água é conveniente para você naquela hora. Então, você paga um preço a mais por aquilo. E esse tipo de comportamento é muito difícil da gente ver o decorador fazer. Por exemplo, a 25 de março já não é mais uma região, para quem mora em São Paulo, que seja uma região tipo, nossa, maravilhosa. Já não é. Hoje a gente tem várias lojas de bairro que oferecem os mesmos produtos e serviços de uma forma muito mais rápida de você comprar. Para ir para 25 de março é barato? Não, não é barato. A gente vai na 25, a gente gasta combustível, a gente gasta metrô, a gente gasta Uber, a gente passa o dia inteiro lá, a gente almoça na rua. Agora, se eu tiver um local perto da minha casa para poder comprar tudo que eu preciso pelo mesmo preço ou por um pouquinho a mais, vale muito a pena.
Só que muito decorador não faz cálculo. Muito decorador só olha o preço da etiqueta. E quem olha o preço da etiqueta corre um sério risco de atrair clientes que só fazem isso. E por quê, gente? Por quê? Porque quem não consegue ver valor em nada, dificilmente vai conseguir gerar valor para o seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Se você acha que vale a pena, por exemplo, você sempre procurar o menor preço, se você acha que vale a pena comprar um produto que tem uma qualidade inferior, se você acha que vale a pena você ficar falando mal de quem cobra caro, se você acha que vale a pena frequentar grupo de pechincha, e se você acha que vale a pena comprar de qualquer um, assumindo o risco de não receber, é porque provavelmente você não está enxergando valor em absolutamente nada. Então, se você não vê valor em nada do que os outros fazem para você, é bem possível que os outros também não enxerguem nada em você. Por quê? Porque a gente não compra só pelo preço da etiqueta. A gente compra por vários outros motivos. Por exemplo, tem uma loja de festa aqui em Lagoa Santa e tem uma em Belo Horizonte que é a mais próxima a mim. Só que essa loja de Belo Horizonte fica mais ou menos uns 25 quilômetros daqui. Eu tenho que pegar a estrada, eu tenho que ir. Entre comprar lá na loja de Belo Horizonte, comprar na loja aqui de Lagoa Santa, que cobra um pouquinho mais caro, eu prefiro comprar aqui. Por quê? Porque quando eu compro aqui, eu estou recebendo benefícios que eu não vou receber lá. Por exemplo, o meu tempo, porque daqui até a loja são, sei lá, 5 minutos de carro. Eu estou economizando o meu tempo, eu estou economizando a minha disponibilidade de fazer pesquisa, porque quando você vai num lugar, por exemplo, muito grande, vamos supor 25 de março, você foi na 25. O que vai acontecer? Você vai se distrair com coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Então, você corre o risco ainda de comprar coisas que você não deveria comprar. Isso é muito comum de acontecer. Você vai na 25, sempre tem alguma coisa para te distrair. E aí você sai do seu foco. Eu sempre digo que gerar valor para o seu cliente, né? As pessoas falam muito de gerar valor. O que é gerar valor? É quando você entrega para o seu cliente muito mais do que ele acha que ele está pagando. É você entregar benefícios, é você entregar conveniência, é você entregar tempo, é você entregar poder, é você entregar exclusividade. Tudo isso faz parte do valor. O valor nunca é uma coisa só. Mas o valor, ele tem que partir do cliente. Então, o cliente, ele tem que olhar para a sua empresa e dizer assim, nossa, aquela empresa é bacana. Aquela empresa faz exatamente o que eu quero, o que eu preciso. Aquela empresa tem o produto que eu gostaria de adquirir. E aí, aquela história, você precisa entender que o seu cliente só vê isso quando você faz isso. Agora, se toda hora você só procura preço, se toda hora você quer o mais barato, se toda hora para você nada importa, o seu cliente, o cliente que você vai atrair, é exatamente a mesma coisa. É esse cliente, o cliente que não consegue ver nada no seu negócio, porque você não sabe, você não consegue perceber as nuances das coisas. Você acha que tudo é caro, 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 tudo é caro, caro, caro. Gente, o cliente também, ele vai olhar e vai falar, não, é caro. Por quê? Porque você não está vendendo nada de diferente para ele. E esse é o grande problema do mercado de festas hoje. A gente vê a maioria dos decoradores fazendo exatamente o que todo mundo está fazendo. E o pior é fazendo no lado ruim da coisa. Não é fazendo bom, é fazendo ruim. Então, é aquela história. Ah, tá usando, sei lá, verde-limão. Todo mundo quer comprar o verde-limão. Ah, tá usando painel de ponta. Sei lá, tô inventando. Vai todo mundo comprar o painel de ponta. E qual é o problema disso? Primeiro, você adquire as coisas sem saber se o seu cliente quer. Porque o valor, ele parte do cliente, não de você. Então, você sabe se o seu cliente realmente quer o painel que você acha que está na moda? Você acha que o seu cliente realmente quer consumir tendências? Você não sabe, você não fez pesquisa. Você simplesmente quer
replicar o que está acontecendo lá fora. Eu conheço empresas, eu tenho muitos alunos do Precifique, do Plano 10, do Trends, do Persone, que estão bem com as suas empresas. Por quê? Porque fazem um acompanhamento periódico dos seus clientes. Eles conseguem entender exatamente quais são as suas necessidades. Porque quando você sabe quais são as necessidades do cliente, você consegue gerar valor para ele. Porque o valor, o que é importante para mim, pode não ser para você. Quer um exemplo? Hoje eu subi 27 aulas novas do Precifique. Até o pessoal do Precifique que está aí, 27 aulas novinhas em folha sobre vendas e negociação para vocês. E aí, o que acontece? Eu estava fazendo essas aulas e estava contando de uma coisa que acontecia muito na Decorando Emoções. Eu tinha uma casa onde era uma rua sem saída e depois eu aluguei um outro imóvel numa outra rua que era muito difícil de parar o carro, porque era uma rua super estreita e a vaga da frente de garagem era muito pequena. Então eu ficava, se o carro fosse grande, eu não conseguia estacionar. E aí eu já sabia que 100% dos meus clientes iam me visitar de carro. E se eles iam me visitar de carro, o que eu fazia? Eu assumia o compromisso de achar uma vaga para esse cliente. Então, eu já sabia que ele vinha de carro, já falava, gente, ó, o negócio é o seguinte, a gente precisa de uma vaga para o cliente. E a gente ia lá na outra rua e quando o cliente estivesse chegando, a gente direcionava ele para ela. Poxa, isso é gerar valor para o cliente. Gerar valor nem sempre é uma coisa que você precisa fazer com dinheiro. O cliente falava, poxa, tá prestando atenção. É uma necessidade do meu cliente uma vaga de estacionamento quando ele vem me visitar? Sim. Eu providenciar uma vaga de estacionamento é uma obrigação? Não. Mas é o quê? É um gesto onde o cliente vai falar, caramba, tá preocupada comigo. Isso é gerar valor para o seu cliente. Existem várias etapas que você pode gerar valor para o seu cliente. Agora, se você não enxerga valor, você não tem como gerar valor. Então, essa aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão. Por que vocês estão atraindo tantas pessoas do precinho? Por que só gente que teoricamente só quer preço baixo está batendo na sua porta? Você pode estar errando em várias situações. A primeira delas é que você pode estar errando porque não sabe formar o seu preço. O seu preço está errado. E aí, se você não sabe cobrar, qualquer cliente que vai bater na sua porta, o cliente vai achar que está cobrando caro. Você pode estar errando na sua comunicação com o seu cliente. Quando você não conhece o seu cliente, você não consegue falar a linguagem dele. Isso é muito importante. Você tem que falar de igual para igual. Você tem que falar com o seu cliente e ele tem que olhar o que você está falando para ele e dizer assim, nossa, parece que ela está falando comigo. Quando você tem esse tipo de feedback, isso é a coisa mais positiva que você pode ter no seu negócio. Só que muitas vezes você não conhece o cliente e você não sabe como falar com ele. Você pode estar errando na sua rede social. A sua rede social pode ser uma rede social que não atraia a atenção do cliente. Você pode estar postando coisas inúteis, coisa que o cliente não quer ver. Isso é muito comum. As pessoas, elas falam, mas eu não tenho que postar sempre. Postar sempre não é postar qualquer coisa. É você postar o que o seu cliente gosta de consumir. Por exemplo, se você é uma decoradora de festas e você vende toda a decoração com doces, com bolos, com balões, uma decoração completa, você pode publicar periodicamente sobre esses itens. Só que é o seguinte, eu tô vendo um monte de gente ensinando mãe a fazer. Muito cuidado, não é para você ensinar a mãe a fazer, é para você mostrar para a mãe como você faz bem. Existe uma diferença enorme nisso aí. Eu vejo muita gente que, vou ensinar a fazer o laço. Gente, a mãe vai olhar e ela vai falar, mas esse conteúdo aqui não é para mim. Se eu quero contratar um decorador, eu não quero saber fazer laço. O que eu menos quero saber é fazer laço. E aí você cria um conteúdo que não atrai a atenção do seu cliente.
o seu comportamento pode não estar sendo um comportamento profissional. O cliente pode entrar em contato com você e aí você deixa o seu filho atender o telefone, você deixa o seu marido atender o telefone, você demora 15 dias para mandar um orçamento para o seu cliente. E aí? E aí que você demonstra que você trabalha de forma amadora. E ninguém quer pagar caro por um amador. Se você contrata alguém que é amador, você quer pagar o mínimo possível para aquela pessoa. E é aquela história, quem com precinho fere, com precinho será ferido. Você precisa entender que você está atraindo as pessoas erradas porque você não está se comportando como deveria. Isso isso é certo, acredita no que eu estou falando. Você precisa atrair a pessoa certa. As pessoas, a gente está passando por uma mudança aí no Instagram, né? Onde a gente teve uma queda considerável do número de visualizações e tudo mais, tal. É natural, a gente tem que aceitar isso, não adianta brigar contra Facebook, Instagram, não adianta, gente, não adianta chilicar, não adianta fazer nada, a gente precisa continuar o nosso trabalho. E por que eu tô falando disso? Porque agora você precisa se preocupar com o conteúdo que você vai colocar para o seu cliente. Você precisa se preocupar se o que você está colocando ali é o que realmente você vende. Frases motivacionais. Gente, você decoradora, não coloca frases motivacionais. Por quê? Porque a mãe não quer ler frase motivacional. Ela quer ver conteúdo de festa. E você tá lá colocando a frase motivacional. Escreve para si mesmo, então coloca no Stories, não no feed. Aproveite as redes sociais para fazer delas o seu portfólio. Para fazer delas alguma coisa que atrai o cliente, que mostra do que você é capaz. Se você não usa suas redes sociais para isso, você está perdendo seu tempo. Rede social é para isso. É para mostrar quem você é, para que você veio nesse mundo. O que você pode fazer para elas. Agora, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. É o seu comportamento que está atraindo as pessoas erradas para o seu negócio. Você precisa saber disso. Não adianta você apontar o dedo e dizer o cliente só quer precinho, a concorrência só cobra preço baixo. Volte seu dedo para si mesmo e fala, mas peraí, por que isso está acontecendo? Se você está fazendo a mesma coisa que o concorrente, é óbvio que o cliente vai querer o preço baixo. Não tem por que ele pagar mais caro. Agora, meu cliente só quer precinho. Será mesmo? Ou será que ele só quer precinho para aquilo que ele está acostumado? Será que você nunca ofereceu alguma coisa diferente para ele? Alguma coisa que ninguém tenha? Porque ele pode estar disposto a pagar mais, mas você não sabe, porque você trabalha no achismo. É aquela história, gente, o mercado de festas ainda trabalha no achismo. O que é trabalhar no achismo? É trabalhar sem pesquisa. Você precisa fazer pesquisa constantemente. Os meus alunos de todas as minhas turmas sabem disso. Eu jogo com os alunos psicológico ferrado com eles. Eu falo, gente, é o seguinte, vocês não vão responder minha pesquisa, tomara que o cliente não responda a sua quando você precisar. Porque é uma troca. Eu preciso saber, eu não posso achar. Eu já tomei muito... Como é que eu posso dizer? Muito susto, na verdade, com o resultado da pesquisa, por achar que ia dar uma resposta, ia ter um direcionamento à pesquisa, e de repente aconteceu outro. Por quê? Porque eu pesquisei e vi que não, que eu estava errada, que eu estava fazendo o trabalho... Eu estava trabalhando no achismo, eu não estava trabalhando na certeza. E a gente só tem certeza quando a gente pergunta, quando a gente realmente... entende o cliente, sabe exatamente quais são as necessidades dele. O que mais que eu queria falar para vocês? Valor, né? Eu até escrevi algumas coisas aqui. Valor é aquela história. Eu já contei isso outras vezes, mas eu acho interessante contar para vocês de novo. Eu tinha uma turma de amigos e a gente ia muito para balada quando eu era mais nova. E tinha balada que era tão boa, tão boa, tão boa. E a gente entrava, a gente pagava para entrar e o que consumisse e tal. E tinha balada que era tão boa que eu sempre brincava com as minhas amigas. Nossa, mas foi tão boa que eu quero pagar os 10%. E eu ficava com essa frase
Não, eu quero pagar os 10%, eu quero pagar os 10%. Por quê? Porque valeu cada centavo. Cada centavo. E é essa sensação que você tem que levar para o seu cliente, de que ele está levando muito mais benefícios do que o dinheiro que ele está pagando. É aquela sensação dele chegar no final da festa e falar assim, caramba, valeu muito a pena, foi muito bom, vai ser inesquecível, a recordação do que eu vivi hoje aqui vai ser eterna. É isso que você tem que causar no seu cliente, mas é isso que a grande maioria não faz. A maioria vai lá, monta uma mesa, ou pior, né? Leva lá meia dúzia de suporte, fala que aquilo é uma decoração, e aí não consegue gerar valor, aí não consegue fazer nada. Você só consegue gerar valor quando você faz diferente, quando você entrega mais do que o seu cliente espera, quando você consegue tocar o lado emocional do cliente. Nas aulas extras do Precifica, eu falo muito isso na parte de negociação e vendas. Por quê? Porque as pessoas compram hoje pelo lado emocional delas. Se você não mexer com o lado emocional e você fica lá, eu vendo painel redondo, eu vendo mesa, eu vendo flor, eu vendo balão, não vai vender. Esse é o grande ponto, ok? Só conseguimos gerar valor quando percebemos ele nas outras pessoas. Isso aqui você tem que começar a pensar. Será que você dá valor para as outras pessoas? Quer um exemplo? Quando as pessoas, muita gente está conversando, está começando, elas vêm até mim e falam assim, como é que eu consigo parceria? Eu falo assim, parceria ou fornecedor? Não, eu queria parceria, porque eu não queria pagar, porque eu estou começando e tal. Gente, se você não valoriza o profissional que vai trabalhar para você, você acha que o seu cliente tem que te valorizar? Começa daí. Eu conheço um monte de gente que adora pedir coisas para os outros. Ah, não, mas vai ser não sei o quê. Gente, cuidado, cuidado. Peça quando realmente for necessário. Por quê? Porque se você tem que ter carta na manga. Se toda hora você pede, poxa, como é que você quer ser valorizado se você não valoriza as outras pessoas? Valorize os seus fornecedores, valorize quem trabalha com você, se coloque no lugar deles. Eles também precisam trabalhar para pagar boletos bancários, assim como você faz. Agora, se você não valoriza quem está próximo a você, você acha que o seu cliente realmente vai te valorizar? Eu realmente duvido que isso aconteça. Bom, gente, vamos a perguntas? Alguém tem mais perguntas? Ah, e outra coisa, gente. Eu queria falar uma coisa muito interessante para vocês. Eu acredito muito em energia. Aquilo que a gente emana, aquilo que a gente joga. A minha vida sempre foi muito baseada nisso, quem me conhece sabe. Então eu acho o seguinte, quando a gente sai desse ambiente do precinho, a gente sai desses grupos, a gente vai conversar com gente que está bem, a gente vai conversar com pessoas que, por menos bem que estejam, são pessoas otimistas, pessoas que levam para cima. Isso daí faz você andar. Agora, se você está perto de gente que só fica reclamando, isso contamina. É aquela história, né? Infelizmente, é muito difícil você chegar numa roda de pessoas e dizer, não, eu tô bem, a minha empresa tá bem, tá tudo certo, eu tô ganhando dinheiro. É como se você estivesse cometendo um crime. Um crime. As pessoas preferem que você chegue numa roda e fale, não, tá difícil, tá ruim. Isso é complicado. Você precisa estar perto de pessoas que você pode falar sobre o seu sucesso, que você pode falar a respeito das suas conquistas. Isso é muito importante. Agora, se você tá no grupo do precinho, é isso que você vai atrair. Sai desses grupos, gente, sai. Começa a pensar em qualidade. Você realmente valoriza a qualidade? Quando você compra um doce, você compra pelo preço ou você compra pelo sabor? Compre pelo sabor. Você não sabe do que um doce é capaz. Quantas festas eu fechei por conta do meu cardápio de doces? Inúmeras. Porque um doce gostoso, sim, eu pago mais caro. Só que o meu cliente, quando ele dá a primeira mordida no brigadeiro, ele fala, meu Deus do céu, eu quero isso na minha festa. Comece a trabalhar com qualidade, comece a entender que qualidade faz parte, sim, de um bom trabalho. Comece a pensar no seu comportamento em relação às pessoas do mercado. Para de falar mal das pessoas do mercado. A gente tem tanta coisa para fazer. Eu não sei como as pessoas conseguem ficar
tanto nessa roda e fica falando mal e faz. Gente, por favor, eu não tenho tempo de ficar falando das pessoas. Eu tenho mais o que fazer. É por isso que o meu negócio vai para frente, um monte de gente fica para trás. Não dá. Tudo isso é energia. Tudo isso faz com que você fique num caldeirão borbulhando com gente que não dá. Fiquem perto de pessoas que acreditam no negócio, que acreditam em você, que façam com que você saia da sua zona de conforto. Quando eu venho aqui falar, gente, tudo que eu falo é para refletir. Eu não venho aqui, tipo, passo 1, faça isso. Passo 2, faça aquilo. Não, eu venho aqui para você refletir. E muita gente não gosta. Por quê? Porque refletir dá um trabalho desgraçado. Refletir é a parte que ninguém quer. As pessoas preferiam modelos prontos. E eu não sou a favor do modelo pronto. Porque é aquela história. Se um dia alguém faltar para você, você tem que aprender a se virar. Eu acredito muito no conhecimento que a gente pode adquirir, no que a gente pode fazer dele, aonde a gente pode chegar com ele. Isso sim eu sou fã, porque eu acho que é isso que faz as pessoas crescerem. Não dá, o mercado de festas é muito amador, justamente por causa dessa preguiça do mercado. Eu tô falando preguiça literal mesmo. Tem gente que tem preguiça de estudar, tem gente que tem preguiça, que quer o mais fácil, que quer o mais legal. E, gente, infelizmente, eu sou portadora de más notícias. É na preguiça que a gente não cresce, é na zona de conforto que a gente vai pro buraco. Tava conversando com a Ale antes de entrar aqui, a gente tava falando sobre isso. As coisas que aconteceram nas nossas vidas, né? Foram quando a gente estava num momento de conflito, de angústia, de dor, e aí a gente faz alguma coisa para mudar. Por quê? Porque não dá para ficar sempre ali no gostosinho. Porque o gostosinho é aquilo ali que a gente já conhece. Além do gostosinho, tem coisa muito melhor. Acredita no que eu tô falando. Bom, gente, alguém tem perguntas aí? Ó, Jaque, é assim, a Jaque falou que eu tô dando uns tapas na cara de vocês para vocês acordarem, mas na verdade, não é isso. A verdade é que eu quero que vocês reflitam. Porque se vocês acharem que o que eu tô falando não serve, tá tudo bem para mim. Mas é importante que vocês reflitam sobre o que vocês estão fazendo. Vocês atraem aquilo que vocês são. Vocês são o espelho da empresa de vocês. A empresa de vocês vai ser do jeito que você é. Se você tem um comportamento negativo, isso vai se refletir para dentro do seu negócio mais cedo ou mais tarde. Por isso que eu acho que a gente tem que ser sim positivo, a gente tem que fazer as coisas que têm que ser feitas, porque é assim que a gente consegue se mover, tá? O que mais, gente? Tem perguntas? Alguém tem perguntas? Ah, lembrando que Turma Extra do Precifique, segunda-feira que vem, dia 29 de julho, às 8 horas da manhã, eu vou abrir essa turma extra. Se você quiser fazer a sua pré-inscrição, vai lá em precifique.com.br, faça a sua pré-inscrição. Os 15 primeiras inscrições vão ter um bônus extra, e para quem fizer a inscrição no primeiro dia, vai ter um bônus especial também. É a sua oportunidade de sair do precinho. Porque assim, gente, não adianta... Se tiver alguém do Precifique aí, gente, quiser falar sobre o Precifique, porque assim, o precinho, ele tá muito relacionado com o seu comportamento com o dinheiro, né? Se você acha que não é necessário, não, mas eu não preciso disso, porque eu consigo fazer o preço do jeito que eu quiser. Gente, quanto mais você protelar o problema, maior ele fica. Falei isso com a Lê agora há pouco. Quanto mais você empurra o problema para debaixo do tapete, maior ele fica. Então, cuidado com isso, muito cuidado, tá? Deixa eu ver aqui. Qual a estrutura de elementos usados na decoração que é primordial para os clientes de festa infantil? Essencial e depende. Por quê? Porque, por exemplo, na minha empresa, na Decorando Emoções, eu não tinha painel. E existem empresas que não fazem decoração sem painel. Então, qual é a grande questão? O que eu chamo de estrutura de festa? A estrutura de festa, ela tem que ser baseada no seu produto, de acordo com o seu cliente, de acordo com aquilo que você quer oferecer. Não existe uma estrutura fechada. Eu, na Decorando Emoções, fornecia balões metalizados, eu oferecia bolo, doces, flores,
todos os suportes, eu oferecia personalizados, eu oferecia doces modelados, tudo isso fazia parte da minha estrutura de festa. Mas, por exemplo, eu não tinha mobiliário, eu não tinha painel, eu não tinha tapete. E aí é isso, né? Essa é a questão, depende do que você quer vender para o seu cliente. Estudando o Precifique e suas planilhas mágicas. É isso, porque além do Precifique ser um treinamento de precificação, onde a gente fala a respeito da formação de preço, a gente também tem as planilhas, né? E as planilhas, quem conhece uma planilha do Precifique é difícil querer outra depois. Quem mais, gente? Gente, a aula vai ficar salva lá no Facebook, tá bom? E a gente vai postar a aula amanhã lá no YouTube. Aliás, se você não segue a gente no YouTube, vai lá, youtube.com/decorando emocões. A gente está subindo vários vídeos que a gente acha importante para o mercado de festa. Então, coloca lá, segue o nosso canal, clica lá no sininho para você receber notificação sempre que a gente subir os vídeos, tá bom? Obrigada, Dani, obrigada pelo carinho. Simone, obrigada. Jaque, obrigada. Estou entrando nesse mercado e quero que minha loja fique conhecida. O que fazer? Jéssica, marketing, né? Primeiro, sua loja tem que ser boa, tem que oferecer produtos que os clientes queiram. Segundo, que você tem que colocá-la na boca do mundo, fazendo marketing. Tendo uma rede social eficiente, você tendo uma identidade visual bacana, você precisa pensar em, eventualmente, patrocinar dentro de Facebook e Instagram, as suas postagens, você precisa fazer com que as pessoas te enxerguem. Dependendo da sua região, você pode fazer parcerias com empresas que sejam semelhantes à sua, que tenham o mesmo tipo de público. Por exemplo, se você trabalha com mães, né? Se seu público são mães, você pode fazer parcerias, por exemplo, com clínicas obstétricas, você pode fazer parcerias com lojas de roupa de criança, então parcerias são importantes. Dependendo de onde você mora, você pode pensar em ações específicas, eventos para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Então tem N coisas, né? Mas é preciso investir. O marketing, ele não é de graça, né, gente? Ninguém faz marketing de graça, não cai do céu. Você precisa investir em marketing. Tudo é investimento, ok? Desconfie de quem diga que não precisa de dinheiro para começar. É só isso que eu te falo. Deixa eu ver aqui. Estou começando com a venda, porém já trabalho com a locação. Vale a pena investir de uma vez ou ir aos poucos? Com fast festas? Boa pergunta. Depende, né? Por que eu falo depende? Porque quando você conhece o seu público, quando você faz uma pesquisa de mercado, isso, por exemplo, dentro do Persone, você faz tudo isso daí, né? Você faz uma pesquisa de mercado e tal. Se você já conhece, você pode investir mais. Agora, se você não conhece o seu público, se você tem uma certa insegurança, ou se você não tem o dinheiro na hora, você pode investir aos poucos. Mas é aquela história, se você tem uma empresa de locação, eu, Tati, gosto de ir numa empresa de locação onde tenha muitas coisas para eu ver. Se eu for lá e tiver 2 ou 3 prateleiras, a pessoa pode se desinteressar por você. Então, eu acredito que uma loja de locação, ela precisa ter peças atrativas para os seus clientes em quantidade atrativa. Porque se for só meia dúzia de coisas, realmente o cliente olha e fala, ah, nossa, mas é só isso? Então, pensa aí, tá? Tati, sobre o produto festa, eu devo oferecer aquilo que me agrada mais como decoradora ou devo vender aquilo que o cliente quer? Sempre o que o cliente quer. Isso é uma vaidade do decorador, né? O decorador tem uma vaidade exacerbada. Eu não tô falando exatamente de você, tá, Essencial? Absolutamente, não tô aqui para isso. Mas eu tô dizendo o seguinte, eu como decoradora sou vaidosa em muitos aspectos. Eu gostaria de fazer só o que eu gosto de fazer. Mas eu aprendi que, na verdade, a gente pode sim inovar, a gente pode ser diferente, mas o que paga as nossas contas é o arroz e o feijão. E o arroz e o feijão é o que o cliente quer, não tem jeito. Não é que você tem que fazer exatamente o que o cliente quer, no sentido assim, ah, não, mas vamos supor que você descobre que seu cliente só quer provençal. Poxa, não dá para você investir em provençal hoje em dia, né? Então, o que você pode fazer? Você pode usar peças que sejam peças mais clássicas, vamos dizer assim. Por quê? Porque aí o seu cliente, ele vê uma certa similaridade com aquilo que você tem e ele é capaz de gostar,
né? Então, é importante, sim, você conhecer o perfil do seu cliente para saber o que ele gosta e tentar, na medida do possível, oferecer exatamente aquilo que ele quer. Porque as empresas que mais vendem são as empresas que entendem o cliente e não as empresas que fazem o que elas querem. Eu sempre digo que hoje não tem mais essa de enfiar a goela abaixo. Ah, não, eu tive uma ideia maravilhosa, eu quero que meu cliente compre. Não vai comprar, gente. O cliente não vai comprar. Por quê? Porque ele quer o que ele quer. Existem mães que têm sonhos. A pessoa engravida, ela já sabe como vai ser a festa de um ano. E pouco importa a tendência, pouco importa o que o decorador quer. Ela tem um sonho e ela vai atrás daquele sonho. Acabou? Obrigada, Alugando Festas. Fico muito feliz que esteja aproveitando. Quando o cliente gosta do seu gosto, ele quer aquilo que você tem, com respeito ao cliente. O que fazer quando enviamos o orçamento ao cliente, ele some? Sonhos Festa Oficial. Fiz uma aula sobre isso hoje lá no Precifique. Aliás, Precifique, lembrando, segunda-feira, turma extra, pré-inscrição, precifique.com.br. Mas, enfim, eu fiz uma aula sobre isso, por quê? Porque é o seguinte, o cliente está no direito dele de sumir, gente. Você tem que ligar para o cliente. Se o cliente não te atender, você tenta de novo. Se o cliente não te atender, você tenta de novo. Na terceira tentativa, acabou. Ele está no direito dele de sumir. Ou porque ele não gostou de você, ou porque ele não gostou do seu preço. Isso é natural. Vai me dizer que você nunca sumiu de algum orçamento que você pediu? Com certeza já, isso faz parte do comportamento humano. Às vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu tô com vergonha de falar que eu achei caro. A gente tem que respeitar, isso é natural. Agora, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer no mínimo não, no máximo, no mínimo uma tentativa e no máximo 3 tentativas. A partir disso daí, você joga a responsabilidade para o cliente. Se ele quiser você, ele vai te procurar. Se ele não quiser você, ele simplesmente vai falar tchau. Você acha melhor comprar ou locar mobílias? Depende, Festa SIAP. Depende, por quê? Porque, por exemplo, se na sua região você tem locais onde existem locação de mobílias, pode ser que seja uma boa você locar deles, principalmente se você estiver começando. Agora, se na sua região não tiver, você não vai ter outra alternativa que não ter essa mobília. Aqui em Lagoa Santa, a decoradora que faz as festas da maioria das pessoas da cidade, ela me contou exatamente isso. Ela falou, Tati, aqui a gente não tem onde alugar. Então, ou eu compro e tenho, ou eu fico sem. Então, ela acabou tendo que comprar isso. E aí, aquela história, mobília é um tipo de produto que você tem que ter um espaço grande para armazenamento. Você tem manutenção disso. Então, tudo isso tem um custo. Por isso é importante você saber, se eventualmente no lugar onde você está tem quem loque, comece locando. Aquela história, na ponta do lápis, alunos do Precifique sabem. Se você pensar em locação, eu compro ou loco, depende. No começo, a locação pode ser vantajosa, mas a médio e longo prazo, a locação passa a ser desvantajosa. Por quê? Porque com o preço daquele monte de aluguel que você fez, você poderia ter comprado uma peça. Mas é importante que você conheça a sua região e o seu cliente antes de você saindo comprando um monte de coisa. Eu tenho muitos alunos que compram muita coisa e depois não tem nem aonde colocar. Então, cuidado com a mobília, tá? A pesquisa de mercado é muito importante. Aprendi no Persone e me surpreendeu. A Gra é aluna do Persone. E realmente as pesquisas, elas às vezes elas te dão um chacoalhão, né? É muito interessante isso. Tati, eu amo a ideia de festas de antigamente, bem família, bem intimista. Você acha que esse tipo de festa, hoje bem formatada, entraria novamente no mercado? E Daiane, a grande questão é você gerar valor com ela. Por quê? Porque a mãe tem que olhar para a sua festa, ela tem que olhar para o seu produto e dizer, poxa, eu não conseguiria fazer uma festa dessa. Agora, se a mãe olhar e falar, poxa, mas essa festa eu consigo fazer, o que vai acontecer? A sua festa não vai gerar valor suficiente para o seu cliente. O seu cliente achando que ele consegue fazer, ele nunca vai querer pagar mais caro por aquilo. Então, o problema dessas festas de antigamente é justamente na geração de valor. Em você convencer a mãe
que ela não seria capaz de fazer uma festa como antigamente. Então, é uma questão de análise de mercado. Entenda se o seu público realmente aceitaria isso e por quanto eles pagariam uma festa dessa. Porque se o seu público não entender isso como uma coisa, vamos dizer assim, retrô, vintage, alguma coisa que seja antiga, mas uma coisa que ela não consegue fazer, ela não vai comprar de você, ok? Dá para fazer o curso fora do Brasil? Dá. O Persone, a gente tem alunas no mundo inteiro, gente. O Persone, aliás, o Persone, o Precifique, o Trades e o Plano 10, todos os nossos cursos, você consegue assistir de qualquer lugar do mundo, tá? São cursos online, então você faz o pagamento via cartão de crédito e você consegue aí, com toda certeza, fazer de qualquer lugar do mundo, né? O curso é em português. Eu tive uma aluna da República Dominicana que aprendeu a falar português e estudou o Precifique, então não tem desculpa não, hein, gente? Já abriu as inscrições do Precifique, Nara, só na segunda-feira que vem, tá? Dia 29. Tati, como cobrar quando quebra ou some alguma peça, mesmo estando no contrato que o cliente é responsável em casos assim? Obrigada, Rose, obrigada. Rose, é assim, se o cliente quebrar uma peça ou se sumir alguma peça, você tem que cobrar do seu cliente, isso não tem jeito. Então, o que você vai fazer? Você vai falar para o seu cliente, falar, olha, essa peça sumiu, essa peça quebrou e essa peça custa X. E você tem que cobrar do cliente, não tem jeito. Ah, mas foi sem querer. Sim, tudo é sem querer, mas o seu acervo tem que permanecer intacto. Então, você precisa cobrar isso do cliente. Não é a oportunidade de você ganhar dinheiro em cima da peça. Inclusive, isso já aconteceu comigo, o que eu já fiz? Olha, se você achar uma peça exatamente como essa, você pode comprar e me trazer de volta. É uma solução para que o cliente não ache que você queira ganhar dinheiro em cima dele, ok? Pode fazer isso sem problema nenhum. Pessoal do Face, eu vou ler as perguntas de vocês daqui a pouquinho, tá? Porque no Insta vai acabar em 2 minutinhos. E aí eu vou continuar aqui no Face. Sim, a live fica salva no Facebook e amanhã ela tá no YouTube. O plano 10 aborda público-alvo, você aconselha estudar por ele ou seria legal investir no Persone? Essenciais são coisas diferentes. A gente fala assim no plano 10. O plano 10, na verdade, vai ser totalmente reformulado. A gente não tem data ainda para abrir a turma do plano 10, porque ele vai ser inteirinho reformulado. Então, assim, a gente aprofunda muito mais dentro do Persone. O que mais? A gente tem perguntas? Tem que relacionar todas as peças usadas em contrato? Boa pergunta. Eu, Tati, não relacionava peça por peça. Por exemplo, assim, um suporte de doce vermelho com babado, um suporte de doce vermelho sem babado. Isso eu não fazia. Mas o que eu fazia? Colocava lá, por exemplo, 16 peças de louça nas cores da festa. Então, eu não relacionava exatamente a peça. Como que eu fazia? Eu tirava uma foto da festa para ter como prova de que eu usei o pessoal da República Dominicana aqui, viu só? Gente, alguém tem mais perguntas? Alguém tem mais perguntas? Cíntia, indicação de livro. Olha, eu tenho alguns que eu já publiquei aqui, tem um que eu gosto muito, ele não tá aqui não. Vamos fazer o seguinte, Cíntia, eu mando para você depois, manda uma mensagem para mim que eu mando para você os nomes, porque eu sou péssima para lembrar de cabeça. Mas o último livro que eu indiquei chama Oportunidades Disfarçadas, que eu acho um livro que todo mundo deveria ler, acho isso super legal. Gente, é isso. Pessoal do Insta, eu vou encerrar aqui, porque vai encerrar o nosso tempo. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Quem quiser fazer sua pré-inscrição no Precifique, manda uma mensagem para mim por inbox. Ou então digita lá precifique.com.br, que eu mando para vocês o link para você fazer a sua pré-inscrição e começar a sair do precinho de uma forma inteligente, de uma forma bacana, para que você possa construir um novo mercado de festas, para que você possa ter clientes que paguem por aquilo que você está vendendo, por clientes que valorizem o seu trabalho, isso é muito importante. Dani, preciso falar com você, depois eu te chamo, amanhã eu te chamo, preciso falar com você, tá? É isso, gente, a gente se vê quarta-feira às 3 da tarde. Até mais. Bom, gente, aqui do Instagram, do Facebook, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
as pessoas não dão muita bola para qualidade, querem só preço mesmo. Não acho, Jaque. Não, eu não acho. Eu sinceramente não acho isso. Eu acho que, na verdade, é a forma com que você apresenta o seu produto, né? Muitas vezes você acha que você tem um produto de qualidade, quando na verdade não tem. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado, as pessoas não estão conseguindo perceber que o seu produto tem qualidade. Essa é a grande questão. Minha loja fica em uma cidade e mora em outra. Tem uma pessoa que toma conta da loja. Isso pode vir a prejudicar de algum modo a minha loja? Jéssica, depende, né? Aquela história. Tem um ditado que diz que os olhos do dono é que engordam o gado. Eu, Tati, apesar de confiar sempre nas pessoas que trabalharam comigo, eu acho super importante isso. Eu gosto de estar presente naquilo que eu estou fazendo, né? E não deixar sempre na mão de outras pessoas, porque uma hora isso pode ser ruim. A gente nunca sabe ainda das pessoas, né? Então, cuidado com isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta aqui no Facebook? Senão eu vou. Alguém tem alguma pergunta? Gostaram da aula de hoje? Quem gostou, coloca aí hashtag gostei, hashtag amei, para que eu saiba. E a gente vai se vendo, então eu vou deixar essa sessão do Anota aí salva. E quarta-feira, às 15h, a gente vem com o raio-x, que é a sessão de perguntas e respostas. Aí vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, que a gente responde. Quem gostou, coloca aí hashtag gostei, hashtag amei. A gente se vê na quarta-feira. E é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.